Olá, dando continuidade aí à aula sobre desigualdade social. No primeiro vídeo a gente assistiu aí falando o tema sobre estratificação social. No segundo vídeo a gente aprendeu sobre mobilidade social, sempre lembrando que eu falei que é importante a gente estudar esses dois temas para a gente finalmente estudar sobre desigualdade social. Lembrando para vocês também que essas aulas fazem parte do projeto Sociologia Turbinada com revisões para o Enem. Vamos falar agora de desigualdade social. Definição, conceito do que é desigualdade social, não vou muito para esse caminho. Tem a ideia da desigualdade social também, geralmente muitas questões ela trata da desigualdade social a partir do capitalismo, principalmente a Revolução Industrial, quando é bem acentuada ali a desigualdade entre as principais classes existentes. O professor Hugo retratou isso na aula lá do EducaPE, que também tem um tema sobre desigualdade social. Ele levou muito para esse campo aí, das desigualdades sociais surgidas a partir aí das contradições do capitalismo, Mas a gente vai fazer uma abordagem também mais ampla sobre desigualdade social. O primeiro tópico que eu trago para vocês para a gente falar sobre desigualdade social. Geralmente a gente fala de desigualdade social muito associada à pobreza, a fracasso, e a gente tem uma concepção de que a pobreza é algo inato, que o indivíduo quer ser pobre, o cara quer continuar sendo pobre para ficar vivendo de Bolsa Renda, Bolsa Família, mas na verdade a gente vê que são as concepções naturalistas de pobreza que tentam passar para a gente que a pobreza é algo natural. Na verdade, a pobreza retrata as desigualdades sociais, e as desigualdades sociais elas são socialmente construídas. A gente viu isso lá no nosso primeiro vídeo, quando a gente iniciava a aula sobre estratificação social. As desigualdades sociais elas são uma construção da sociedade, ela faz parte da sociedade. Então a gente não pode cair nessa ideia de que a pobreza ela é algo natural, ela é inata. Então surgiram primeiras teorias aí a partir do século XIX, que colocava a pobreza como algo inato, como algo já do brasileiro, brasileiro por natureza, devido aí à influência do clima, aqui subtropical, o clima deixaria as pessoas mais preguiçosas, ou incapacitadas, para a construção do seu saber, também devido a que essa mixigenação da mistura, do negro, do índio, com o branco desregrado, daria aí formava aí uma nova etnia, um novo povo que era já preguiçoso, que não queria nada com trabalho. Aí surge muita charge, muita ideia com baiano, muitas piadas que na verdade tentam passar para a gente uma ideia mentirosa e falsa, de que o brasileiro, de um modo geral, ele não gosta de trabalhar. E aí o povo brasileiro acaba sendo taxado de acomodado, pouco afeito ao trabalho. Na verdade o brasileiro trabalha e trabalha muito, Então essa ideia de que a pobreza é por conta da preguiça, da falta de inteligência, o indivíduo é burro, as expressões pejorativas que a gente utiliza, e haveria várias teorias dizendo que haveria um problema da raça brasileira por conta da mestiçagem, dessa mistura do negro com o branco, que seriam raças
colocadas no período como raças inferiores. E a gente vai desmistificar essa ideia da pobreza, desmistificar, quebrar essa ideia também da meritocracia. Basta o indivíduo se esforçar, basta ele querer, né, que ele sai daquela sua condição. Mas a gente sabe que tem vários outros obstáculos que o indivíduo precisa enfrentar para sair da sua situação. Então, a primeira ideia que eu trago em relação à desigualdade social é essa concepção naturalista de pobreza, para a gente poder fazer uma avaliação, né? As desigualdades sociais, ela, tanto de gênero como de raça, ela é muito presente, né, no Brasil, né? No conjunto de ideias e conceitos, né, com base em crenças e tradições compartilhadas, chama imaginário coletivo, há um modelo de indivíduo e sociedade no qual as diferenças culturais e biológicas ela tem essa função hierarquizadora em espaços diferentes da vida social, né? Então a gente vê muita desigualdade de gênero relacionado à mulher, né? Que a mulher é naturalmente um ser inferior. Essa ideia que se constrói no imaginário coletivo. O que é imaginário coletivo? Né? Essas crenças e tradições que se compartilha, né, que é passado de forma assistemática, né? Ou seja, a ideia fora da escola, né? Mas a escola também reproduz esse discurso, que traz aquela ideia de que a mulher é um ser naturalmente inferior e que existe para servir, só existe para servir ao homem, né? Então essa concepção, né, que é base de discriminação, né, ela é também muito presente nas relações de gênero. Então a gente tem essa primeira desigualdade que é muito presente no Brasil, né, que coloca a mulher em desvantagem, e ela se intensifica se ela é associada a outro modelo de desigualdade, que é também de classe e de raça. Ou seja, se além de mulher, ela é negra, né, e pobre, né, seja numa condição social com dificuldades financeiras, e também se ela for negra, ela vai sofrer uma série aí de preconceitos, de discriminação, muito ligado aí, gerado pela essa desigualdade entre o homem e a mulher, essa desigualdade de gênero. E há uma desigualdade também entre as próprias mulheres, né? Ou seja, aquela desigualdade de classe da mulher branca, né, que teve acesso aí às escolas, tem acesso a boa escola, a um bom emprego, ou seja, uma boa posição social, em oposição àquela mulher negra, né, branca, aquela mulher negra, né, pobre, né, e aí traz aquela ideia anterior que eu coloquei de que ela é pobre porque ela quer, porque ela tem muito filho, ela não quis estudar, né, essa série de paradigmas que a gente vai quebrar, que a gente vai modificar ao longo dessa aula. Né. Outra desigualdade muito comum, muito presente no Brasil, né, é aquela sofrida, né, por negros, indígenas e seus descendentes. A gente percebe que esses dois povos, historicamente, né, eles foram colocados de lado. Precisa lá das aulas de história, né? O negro veio da África para ser escravo. E os indígenas também, e seus descendentes, sempre foram tratados como uma classe, uma raça inferior, né? Várias teorias trazem essa ideia da inferioridade da raça negra e da raça indígena, né? Desde o período lá colonial, tratamentos diferentes para negros e brancos, né? Eu pergunto, né, se o apartheid, ou a separação entre negros e brancos e indígenas, se ela ainda existe no Brasil. Outro aspecto da desigualdade sofrida por essa população negra, né, que a gente viu recentemente, são os vários casos de discriminação e violência dos quais são vítimas, né, essa população negra. A gente viu recentemente aí o caso lá, né, do Segurança Fórum lá nos Estados Unidos, né, mas é muito presente, né, a violência no Brasil
em relação à população negra e aos povos indígenas e seus descendentes. Assim como a população negra, os povos indígenas vivem em um contexto de discriminação e de desigualdade. Então, é muito importante, é muito interessante a gente perceber esses aspectos da desigualdade. Por quê? Porque vai haver muita dificuldade, né, para essas classes elas mudarem de posição social, ou seja, a mobilidade social tanto para os negros, seus descendentes, como os indígenas, seus descendentes, ela é muito difícil, né? Então a gente traz aquela ideia, lá no modelo de estratificação em classes, a mobilidade social é mais comum, mas não é bem assim, ok? Há uma enorme dificuldade, né, dessas classes, principalmente essas que sofrem preconceito, discriminação, violência, né, de elas mudarem de posição social. Então, por isso que eu trouxe a ideia lá de estratificação. Antes de iniciar essa aula de desigualdade, trouxe lá uma aula sobre estratificação e também sobre mobilidade, para a gente compreender a dificuldade que esses grupos, esses grupos, seja mulher, seja o negro, seja o indígena, sofrem para mudar de posição social, ok? A desigualdade também, outro tópico que a gente traz, é a desigualdade na distribuição de riqueza, né? Aí eu gosto de dizer nas aulas, né, que se você só não percebe a desigualdade social e econômica no Brasil, se você não quiser, porque ela é muito latente, ela é muito na cara, ela é muito visível, né? Ou seja, pessoas extremamente ricas, né, ostentam essa riqueza, né, com carrões de luxo, ostentam uma vida de luxo, de riqueza, e pessoas, uma maioria extremamente pobre, com muita dificuldade, né? Basta você parar num semáforo e você vê do lado um cara com um carrão, né, de 1 milhão, de uma grana, dinheiro muito caro, e do outro lado uma família lá vivendo ainda de carroça de burro. A desigualdade social no Brasil, principalmente ligada ao aspecto da riqueza, ela é muito comum, né? Aí a gente vai ver a questão da pobreza, da distribuição de renda e de riquezas no Brasil. Ela apresenta grandes disparidades, né? Grandes diferenças. Então a gente vai entender a ideia de renda, de riqueza e a ideia de pobreza, né? Renda, né, é um montante recebido em um dia, em um dado período de tempo, né, que se chama de renda, né, como o montante recebido em um dado período de tempo por aquela pessoa. Então se construía sua renda, né? O outro fator aí é a riqueza. Tem-se riqueza como o que possui patrimônio propriamente dito, né? O cara é rico porque ele possui um determinado patrimônio, né? Não é sua renda, é o seu patrimônio. Esse patrimônio pode gerar renda para ele, okay? Entende-se pobreza como carências de bens e serviços essenciais, como educação, saneamento básico, segurança pública. Então é interessante a gente fazer essa diferenciação aí de renda, de riqueza e de pobreza. B. Desigualdade socioeconômica. A desigualdade socioeconômica brasileira, ela está muito associada à desigualdade de oportunidades e de condições. Ok? Muito associada a essa ideia das desigualdades, tanto de oportunidade como de condições. Existem diferenças nas circunstâncias que afetam o sucesso das pessoas, né, que não dependem dos seus esforços nem de suas decisões pessoais, né? Mesmo o cara querendo, tem aquela vontade, né, fazendo um esforço, mas tem circunstâncias, né, que não dependem dele, né? Como o grau de escolaridade, para que ele possa ter uma escola de qualidade, para que ele possa ter acesso à escola, e a ocupação dos pais. Então, um indivíduo ele quer, ele gosta de estudar, mas os seus pais aí não tiveram muitas oportunidades, tem uma renda, né, um salário muito baixo que dificulta,
né, a vida desse indivíduo. A qualidade da escola que o indivíduo frequenta, seus ambientes de socialização, ou seja, família, os locais ali que ele frequenta, e outros como orientação sexual, raça e cor da pele, né? A gente viu muito também, né, a desigualdade de orientação sexual, né? A comunidade chamada LGBTs+, também sofrem muita desigualdade, né? Muitos são relegados a terem que trabalhar só no mercado da beleza, né? Porque a gente não vê o pessoal LGBTs, né, frequentando escolas, né? No Brasil está mudando um pouco, mas ainda precisa mudar muito, mas ainda é uma desigualdade também muito forte em relação à orientação sexual, à raça e à cor da pele. Mesmo o indivíduo querendo, né, aquela coisa da meritocracia, como eu coloquei, mas ele ainda vai sofrer muito preconceito, muita discriminação, e aí há uma desigualdade muito grande, e devido a essas circunstâncias aqui, que são obstáculos, né, que impedem, né, que a mobilidade social aconteça. Isso é um reflexo muito claro no Brasil da desigualdade social. Ok? Então fica muito atento aí às aulas de desigualdade. A gente vai fazer também alguns exercícios sobre estratificação, sobre mobilidade e sobre desigualdade. Fica muito atento a essa concepção, né, naturalista de pobreza, né, de associar a pobreza ao aspecto que é algo já do brasileiro, que o brasileiro não gosta de trabalhar. A gente tem que quebrar essa visão, mudar essa visão, né, as desigualdades de gênero e de raça no Brasil, né, que é muito comum, né, principalmente de gêneros associados à mulher, né, e raça associada ao negro e aos indígenas, né, as desigualdades sociais em relação à desigualdade na distribuição de riqueza. E a gente viu aí essa diferenciação entre renda, riqueza e pobreza, e as desigualdades socioeconômicas no Brasil está muito associada à desigualdade de oportunidades e de condições. Claro, bem, como eu diria a palavra assim, é muito óbvio você ver no Brasil, né, essas desigualdades sofridas, essa desigualdade de riqueza sofrida por esses grupos. E aí tem aqui os aspectos que a gente trabalhou em relação às dificuldades que o indivíduo enfrenta, né, para que se possa acabar com a desigualdade social. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente traz aí umas questões para a gente falar sobre estratificação, mobilidade e desigualdade social.